Fala Brasil, TV Imperial no ar e hoje novo vídeo daquele quadro em que falo 10 fatos pouco conhecidos sobre determinado assunto. E como hoje é domingo, dia de quê? Exatamente, reconquistar a Terra Santa, vamos de 10 fatos sobre o Reino Cruzado de Jerusalém. Então já deixe seu like, se gosta do conteúdo e quer me ajudar a gravar mais vídeos para o canal, considere fazer uma doação no Apoia-se. Siga-me também no Twitter e no Instagram, lá tem conteúdo novo todos os dias. E vamos logo ao que interessa. A origem do Reino Latino de Jerusalém se dá em 1095, no Concílio de Clermont. Nele, o Papa Urbano II convocou os melhores cavaleiros da cristandade para uma guerra santa no Oriente Médio. O objetivo de sua santidade era claro: proteger os cristãos orientais e libertar a Terra Santa, dominada pelos muçulmanos desde 638. Era o início da Primeira Cruzada, e assim esses soldados, nobres e plebeus, partiram para uma longa jornada, e depois de 4 anos, a 7 de junho de 1099, cercaram a Terra Santa. Mas esse avanço estava sob risco. Os cruzados, liderados por homens como o Duque Godofredo de Bouillon e o Conde Raimundo IV de Toulouse, estavam enfraquecidos por causa das longas batalhas e falta de suprimentos. Para piorar, um reforço islâmico se aproximava. Essa situação baixou o moral da tropa, mas eis que surge a figura do padre Pedro Desidério, e o jogo mudou. Ele afirmou que teve uma visão onde os cristãos deveriam jejuar por 3 dias e marchar descalços ao redor das muralhas. Se fizessem isso, a vitória viria em 9 dias, tal qual ocorreu com Josué no bíblico cerco a Jericó. E com fé, foi o que fizeram logo no dia 8. E no dia 15, uma sexta-feira santa, os cruzados atacam. Até desmontaram seus navios para usar a madeira em torres de ataque. Colocadas contra as muralhas, elas formariam pontes que proporcionaram a invasão e a abertura dos portões. Os cristãos entraram, conquistaram a cidade e se fixaram no Oriente. Isso gerou os Estados Cruzados, em especial um reino que levaria o nome de uma cidade bíblica, a mesma a qual Davi fez de capital do reino de Israel, Jerusalém, o primeiro rei. E no dia 22 de julho, na igreja do Santo Sepulcro, foi feito um concílio para eleger um monarca, e o primus inter pares, escolhido para ser o novo soberano, foi Godofredo, um dos primeiros homens que conseguiram invadir a cidade. Nascido em 1058, Godofredo de Bouillon era filho do conde Eustáquio II de Bolonha e da beata Ida, membro de uma antiga família descendente de Carlos Magno, o primeiro sacro imperador romano-germânico. Foi um grande cavaleiro, treinado desde cedo no castelo de Bouillon. Sua ascensão veio em 1095 com a Primeira Cruzada. Ele vendeu suas terras na Europa, usou o dinheiro para montar um exército e marchou rumo ao Oriente. Líder em campo de batalha, esteve em várias campanhas que culminaram na conquista de Jerusalém. Depois de chegar ao trono, fortaleceu o reino com mais vitórias militares. Isso faria com que a coroa, logo após sua precoce morte, tirasse do Islã cidades estratégicas como Acre, Beirute e Ascalão. Godofredo de Bouillon faleceu prematuramente em 18 de julho de 1100, aos 42 anos de idade, após contrair uma peste na expedição contra o emir de Damasco. Sendo enterrado na mesma igreja em que foi entronizado, entrou para a história como um dos 9 reis lendários da cavalaria, um rei sem coroa. E como disse, ele foi entronizado e não coroado, pois para aceitar esse trono, o duque exigiu não ser titulado rei, nem mesmo possuir uma coroa, pois em suas palavras, nenhum homem poderia ter uma coroa na mesma terra onde Cristo usou uma de espinhos. Com isso ficou definido que seu título seria Advocatus Sancti Sepulchri, do latim protetor do Santo Sepulcro. E por falar nesse templo tão caro para a cristandade, naquele tempo, Arnulfo, que viria a ser o primeiro patriarca latino de Jerusalém, também viria a marcar a história. Em 5 de agosto, ele descobriu parte da Vera Cruz, a mesma onde Cristo foi crucificado. Depois, essa relíquia estaria na vanguarda do exército na Batalha de Ascalon, quando a cristandade venceu o califado fatimida do Egito no último conflito da Primeira Cruzada, a Igreja. Após o imperador Constantino decretar tolerância aos cristãos em Roma em 313, sua mãe, Helena, visitou a Terra Santa e, junto aos bispos de Cesareia e de Jerusalém, com base no Evangelho, buscava pelo local da crucificação de Cristo. E o encontrou. Foram descobertos o rochedo do Calvário, onde Jesus sofreu seu martírio, a tumba onde foi sepultado e outras relíquias, como parte da Vera Cruz. Assim, o imperador ergueu a Igreja do Santo Sepulcro em volta, guardando esses santos lugares, que são o altar da crucificação, construído no mesmo lugar onde ele foi pregado à cruz, a Pedra da Unção, que é o local onde seu corpo foi preparado para o seu sepultamento, e a edícula,
que é um pequeno edifício feito para proteger diretamente o leito fúnebre. Ela tem 2 salas. A primeira é a Capela do Anjo, onde está um fragmento da grande rocha que selou o túmulo de Cristo, e o segundo, o mais sagrado ponto, o próprio túmulo. Em suas terras ainda estão enterrados vários reis medievais, como o próprio Godofredo de Bulhão. Esse templo viria a abrigar o concílio que elegeria o rei de Jerusalém e a sede dos patriarcas latinos. Fora isso, para se ter ideia de sua importância, nenhum cruzado poderia considerar sua jornada como completa sem que antes rezasse como um peregrino no Santo Sepulcro. A ordem. Após a crucificação, peregrinações à Terra Santa era prática comum, mas perigosa para os cristãos. Uma prova disso veio em 1009, quando o califa Al-Hakim bi-Amir, para combater o cristianismo, ordenou a destruição total da lendária Igreja dos Latinos. Por isso, apesar de já haver certa resistência, na Europa se exigia uma ação concreta para proteger não só os fiéis, mas também os santos lugares. Porém, isso só veio de fato nas Cruzadas, quase um século depois, com as novas ordens de cavalaria, e uma delas, originada na união dos cônegos regulares e dos milites Sancti Sepulcri, é a Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, forjada em 1103 com o lema Deus lo vult, ou Deus o quer, o grito de guerra dos cruzados. Seu fundador foi o primeiro soberano latino do Oriente. É formada por 2 tipos de membros, o cavaleiro, dedicado à guerra, e o clérigo, que rege o sacerdócio. Sua estrutura é hierárquica, sob um governo liderado pelo cardeal grão-mestre, que é nomeado diretamente por seu soberano, o Papa. E como não poderia ser diferente, nasceu com a missão de sustentar a fé na Terra Santa e defender, até com a própria vida, os santos lugares. Até hoje, na ativa, tem mais de 30 mil membros espalhados pelo mundo, que fazem caridade em nome da fé. Detalhe, o grão-magistério é dividido em 52 lugares tenenses, inclusive do Brasil, que tem sede no Rio de Janeiro e é comandado pela dama Isis Penido. A cruz. Viu a semelhança da cruz da bandeira do reino e a do brasão da ordem? Ela é a cruz de Jerusalém, símbolo desenvolvido para ser o brasão da monarquia cruzada. Ela tem significado bíblico. As 5 cruzes representam as chagas de Cristo crucificado, sendo as 4 menores as marcas dos pregos em suas mãos e pés, e a grande, a ferida feita em seu corpo com a lança do destino, usada para confirmar sua morte. Por isso ela tem cor de sangue no escudo da ordem, para lembrar da importância do sacrifício no dever. A alta corte e o templo. O reino era organizado à base do feudalismo francês, tendo como vassalos os estados latinos, como os condados de Edessa e Trípoli, e os principados de Antioquia e da Galiléia. Mas a nobreza dessas áreas não residia em suas terras, e sim na capital. Isso por conta da urbanização e presença dos mercadores no centro. Assim era preferível ficar próximo ao polo econômico e político, pois também estava perto do rei. Esse modelo viria a formar a Alta Corte, uma espécie de congresso da época. Seu dever principal era anunciar o novo soberano, lidar com a economia e a difícil missão de formar um exército, pois, diferente da Europa, as comunidades feudais não deviam serviço militar à coroa, coisa que fazia os latinos terem um exército pequeno, uma área bem conturbada. Para resolver isso, surgiram as novas ordens de cavalaria, como uma feita em 1118, com a ajuda do rei Balduíno II de Jerusalém, e graças a ele, que deu como quartel-general o Templo de Salomão, nasceu a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, também conhecidos como os Cavaleiros Templários. A queda. Henrique II de Lusignan, nascido em 1270, foi o último rei de Jerusalém. Subiu ao trono em 1285, com apenas 15 anos de idade, e encontrou o reino decadente. Seu território era cada vez menor, sendo agora um pequeno estado na costa da Síria. Sua capital fora perdida para os islâmicos em 1244, coisa que forçou a corte se transferir para São João do Acre. E em 1289, a situação piorou. O condado de Trípoli foi conquistado pelo sultão Calil. O alerta estava ligado. Ele marchava rumo à capital. Porém, sua morte, em novembro de 1290, atrasou os planos do Islã, mas seguindo os passos de seu pai, o novo sultão Al-Ashraf retomou a ofensiva em 2 de março. O cerco final se deu em 5 de abril, com Henrique na cidade. Sem conseguir reagir, ele se retirou para o Chipre, e a capital caiu em 28 de maio de 1291. Era o fim do sonho que por anos motivou as cruzadas. O atual rei. Tecnicamente, ainda existe o rei de Jerusalém, pois mesmo com o fim do domínio cristão no Oriente, os príncipes latinos não reconheceram o fim dessa monarquia. E depois de muita confusão e ir para vários lugares, o título ganhou estabilidade nas mãos do rei de Nápoles, Carlos de Anjou. Porém, a corte napolitana viria a perdê-lo em 1502, quando Gonzalo Fernandes de Córdoba
conquistou Nápoles. Com a vitória do conhecido Gran Capitán, a coroa de Espanha, liderada por Dom Fernando, o Católico, tomou direito sobre as posses napolitanas e também de seus títulos reais. Desde então, o direito à coroa de Jerusalém está com um soberano espanhol, que atualmente, desde 2014, é Dom Felipe VI de Bourbon. Detalhe, mesmo sem dominar o território, Sua Majestade tem o direito constitucional de usar todos seus títulos históricos, oficialmente. Relação com o Império Brasileiro. Por fim, sempre falo da relação de nosso império com uma monarquia lendária. Assim fiz com os impérios do Japão, o russo, o alemão e até o chinês. Mas é impossível uma relação da coroa tropical com uma monarquia que acabou na Idade Média, certo? Errado. Lembra-se da Ordem do Santo Sepulcro? Então, príncipes da Casa Imperial do Brasil são seus cavaleiros, com direito a vestirem sua lendária capa branca, como Dom Bertrand, nosso príncipe imperial, que foi investido na Ordem e é seu Gran Cruz. Fora isso, apesar de não pertencer mais à cristandade, mas ao então Império Otomano, no dia 30 de novembro de 1876, os imperadores do Brasil, Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina, entraram na Cidade Santa. E assim, o magnânimo a descreveu em seu diário: cercada de oliveiras que cresciam entre as pedras, pareceu-me um oásis celeste. E no dia 2 de dezembro, em seu aniversário de 51 anos, Sua Majestade comungou e confessou na Igreja do Santo Sepulcro, assistiu à Santa Missa no Calvário e esteve na procissão aos santuários. E por falar no Diário do Imperador, olha só esse lançamento de nossa parceira Avon Regio. São as canetas dos imperadores. A primeira é uma elegante tinteiro com a assinatura de Dom Pedro II. Olha só o design, uma obra de arte, né? E com detalhe, está na cor azul, assim como o lápis que o magnânimo usava para proteger o povo dos maus políticos. Também na versão Rollerball, em prata, dessa vez com a marca de Dom Pedro I, o Rei Soldado. Linda, não é? Agora você pode presentear quem ama nossa história, assim como fazer o hábito de escrever mais prazeroso. E aí, gostou? Quer uma igual? Então você já sabe, valorize nossa história com os produtos da Avon Regio. Link na descrição. E para finalizar o vídeo, sabia que Dona Teresa Cristina foi a primeira imperatriz a pisar na Terra Santa desde 326, quando Santa Helena, mãe de Constantino de Roma, foi à Cidade Santa, na visita que proporcionou a construção da lendária igreja. Isso mostra que o Brasil faz a história.